Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos na primeira semana do Advento, Segunda-feira. A primeira leitura está em Isaías 4, de 2 a 6, que diz, naquele dia o povo do Senhor terá um esplendor e glória, e o fruto da terra será de grande alegria para os sobreviventes de Israel. Então, essa palavra vem falar também, que e será a proteção para toda a sua glória, uma tenda para dar sombra contra o calor do dia, abrigo e refúgio contra a ventania do Senhor. O salmo é o Salmo 121, em algumas Bíblias é o Salmo 122, que diz, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, continua o Salmo, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se retêm Jerusalém. O Evangelho, nessa primeira semana do Advento, nessa segunda-feira, é Mateus 8, de 5 a 11. Naquele tempo, está aparecendo aí na tela, Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens, e digo a um vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e digo ao meu escravo faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, olha só, esse comandante, poderíamos dizer, esse capitão, esse general, esse responsável, e ele queria que Jesus fosse lá visitar. E aí diz, que eu não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Quando é que a gente faz isso? É quando nós participamos, antes da comunhão, nós vamos participar da Eucaristia, a gente fala isso: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Também quero falar um pouco sobre os ciclos litúrgicos A, B, C, D. Esse ano que inicia para nós católicos, iniciou ontem com o primeiro domingo do Advento, ano A, ano B, ano C, nós começamos o ano A. Na Igreja Católica, refere-se à divisão do ciclo litúrgico em 3 anos, cada um focado em um dos evangelhos
sinóticos. A, nós estamos no A, o ano A é o ano de São Mateus, o ano B é o de São Marcos, o ano C é o de Lucas. Essa divisão pedagógica, né, organiza as leituras dominicais para que, ao longo dos 3 anos, os fiéis sejam alimentados com a maior parte da Bíblia, especialmente os evangelhos. O Evangelho de São João, ele é reservado, né? Não existe o ano D. Então, o Evangelho de João é reservado para celebrações especiais de solenidade, né? Tempo forte também, né? Da Páscoa, João entra. O ciclo é anuar o Evangelho que nós estamos meditando, que é o Evangelho de Mateus, é lido nas missas dominicais, né? O ano B, o Evangelho de São Marcos, é lido também nas missas dominicais. E o ano C, o Evangelho de Lucas, é lido também nas missas. E como identificar o ano litúrgico? Para saber em qual ciclo estamos, né? Sob os algarismos do ano civil. Se a soma for divisível por 3, é o ano C. A contagem segue por ordem: ano A, ano B, ano C, o ano A, o ano B, assim por diante, né? Então, por que essa divisão? Uma organização permite uma leitura mais completa e sistemática dos evangelhos, né, ao longo desses 3 anos. Então a igreja, ela é muito organizada, né? O ciclo completo garante que os fiéis possam meditar sobre a vida, sobre a morte de Jesus de forma mais aprofundada, cobrindo as principais passagens da Bíblia também. Então fica isso, né? Nós vamos meditar durante essa semana também, falar sobre mais e mais, né, esse tempo muito forte que nós estamos vivendo, que é o tempo do Advento, né? Você pode participar mais vezes da missa, né? Mais vezes da missa, porque é muito importante para nós. Então você viu no Evangelho de hoje que Jesus, por sua vez, ficou muito admirado com a tamanha fé daquele homem, né? O centurião demonstrou muita confiança no poder de Jesus, afirmando que ele nem precisava mesmo ir até a sua casa para realizar o milagre que ele pediu. Jesus até se dispôs a ir, né? Disse Jesus: vou curá-lo. Porém, o centurião se julgava indigno da visita de Jesus, né? Porque ele era um dominador romano, poderíamos dizer, e o povo poderia ficar indignado, até se revoltar, se Jesus fosse até a sua casa. E Jesus fica admirado com a fé daquele homem. Ouvindo isso, ficou cheio de admiração. Disse Jesus: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse tempo do Advento é um tempo de nos preparar mais e mais, de visitar o Santíssimo, de rezar o terço, de meditar mais a palavra de Deus. Gostaria que você, assim, compartilhasse com as pessoas, né? Se inscrevesse no canal, para que essa pregação chegasse a mais e mais pessoas. Amém? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, porque o próprio YouTube vai divulgar o nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.